E se eu te dissesse que a vida que você tanto imagina já está te chamando pelo nome? E se essa inquietação que não te deixa dormir não for ansiedade vazia, mas um sinal de que existe uma versão sua no futuro esperando você chegar? Muita gente vai chamar isso de exagero, ilusão ou teimosia. Só que quem sente de verdade sabe. Tem sonho que não entra na mente para enfeitar o dia. Ele entra para incendiar a alma, apertar o peito e tirar você da inércia. E talvez o motivo disso doer tanto seja simples, porque você não nasceu para ficar onde está. Agora, imagina ouvir a voz do seu eu do futuro dizendo: nós conseguimos. Não como frase bonita de internet, mas como uma confirmação real, quase como um abraço atravessando o tempo. Ele olha para você e agradece por não ter desistido quando ninguém acreditava, por ter continuado quando o cenário era feio, por ter suportado o peso em silêncio. E então você percebe que aquela paz que hoje parece distante não nasceu pronta. Ela foi construída no sacrifício, na disciplina e nas decisões que ninguém viu. A tranquilidade que você quer para si, para sua família, para sua mente, começa no momento em que você decide não recuar. O que você deseja com tanta força não apareceu por acidente. Essa ambição que volta todos os dias, esse incômodo de saber que pode mais, essa sensação de que ainda não viveu o que nasceu para viver, tudo isso aponta para uma direção. Por isso certos sonhos parecem menos uma invenção e mais uma lembrança. Você não olha para eles como quem fantasia, olha como quem reconhece alguma coisa. E talvez seja exatamente por isso que a vontade não desaparece, porque ela não foi feita para ser ignorada. Ela foi colocada aí para te mover, para te empurrar, para arrancar de você uma versão maior. Por isso para de tratar esse chamado como exagero. O que é forte demais para sair da sua cabeça merece, no mínimo, o seu respeito. Nem todo mundo vai entender a dimensão do que você quer construir. E tudo bem, há sonhos que são tão íntimos que explicá-los para quem vive pequeno só desgasta. Você não precisa convencer ninguém de que a sua visão faz sentido, precisa apenas honrá-la, porque chega uma hora em que a pergunta deixa de ser "será que dá?" e vira "o que ainda falta em mim para chegar lá mais rápido?" Quando essa virada acontece, a vida muda de tom. Só que, no meio do caminho, o medo sempre aparece, e quase nunca vem com cara de covardia. Ele se veste de prudência, de realismo, de bom senso. Ele diz para você não arriscar tanto, não desejar tanto, não acreditar tanto. E é assim que muita gente trai o próprio destino. Não por falta de talento, mas por obedecer demais ao medo disfarçado de maturidade. No fundo, a vida inteira se resume a duas forças: amor ou medo. Ou você escolhe com base no que ama construir, ou escolhe tentando evitar dor, fracasso e rejeição. Uma rota expande, a outra encolhe. Muita gente nunca pede da vida aquilo que realmente quer porque tem vergonha de desejar grande. Tem medo de parecer ingênua, emocionada ou pretensiosa. Então aceita metas pequenas o suficiente para não ser criticada. Mas quem nasceu com fome de propósito nunca vai se sentir inteiro vivendo de migalhas. Você está aqui para fazer algo bonito, forte, memorável. E isso exige coragem para proteger a parte mais viva do seu coração. Porque o medo sabe endurecer pessoas. Ele ensina a duvidar de si, a esconder o brilho, a chamar de sensatez aquilo que, no fundo, é só desistência antecipada. Desde cedo, o mundo tenta matar sonho no nascimento. Você fala do que quer ser e alguém ri. Você mostra entusiasmo e alguém joga dúvida. Você decide crescer e alguém pergunta se tem certeza. Mas entenda uma coisa: muitas pessoas não estão descrevendo o seu limite. Estão projetando o delas. Gente frustrada adora transformar a própria desistência em conselho. Por isso, você não pode permitir que a insegurança alheia vire verdade dentro de você. Quando alguém olha para a sua convicção e pergunta se vai funcionar, talvez o que essa pessoa não suporte seja enxergar nos seus olhos uma coragem que ela mesma abandonou faz tempo. É por isso que sonho não se protege com discurso, mas com ação. Você não precisa contar para todo mundo que vai mudar de vida. Não precisa anunciar toda vez que vai treinar, estudar, economizar, empreender ou se reconstruir. Melhora em silêncio. Cresce em silêncio. Fortalece a mente em silêncio. Porque nem toda meta precisa de plateia para florescer. E, quando você decidir compartilhar algo, faça isso por alinhamento, não por validação. Fique perto de quem soma, de quem vibra com a sua construção, de quem não diminui a sua visão para se sentir confortável. Gente sem direção cansa, contamina e atrasa. Outra virada poderosa acontece quando você para de viver, obcecado pelo resultado, e se apaixona pelo processo. Enquanto sua mente estiver presa apenas ao prêmio, qualquer demora vai parecer derrota. Mas o mais importante não é só o que você conquista, é quem você se torna enquanto caminha. Muita gente acha que o que possui define o que é. Não define. O que realmente transforma alguém é a identidade criada na dor, na constância, na disciplina e na capacidade de continuar quando o aplauso não vem. Por isso,
Troque expectativa por apreciação. Aprenda a extrair força até daquilo que não saiu como você queria. E agora vem a pergunta que incomoda porque exige responsabilidade. Por que não você? Você tem talento, inteligência, sensibilidade, potência e capacidade de crescer muito mais do que imagina. O que talvez esteja faltando não é dom, é permissão interna. Confiança não é arrogância. Confiança é autorização para agir antes da validação chegar. E a ciência já mostrou que a mente pode ser treinada para isso. Quando você começa a imaginar novas possibilidades, ensaiar novos comportamentos e repetir mentalmente a pessoa que quer se tornar, seu cérebro começa a criar novos caminhos. Ele deixa de ser apenas arquivo do passado e começa a virar mapa para o futuro. Por isso, assumir a identidade da sua melhor versão não é teatro vazio. É treino. Ande, fale, decida e reaja como a pessoa que você quer se tornar. Não quando tudo estiver perfeito, mas agora. Porque a repetição molda a identidade e a identidade molda o destino. Quando você se comporta com coerência suficiente, aquilo que parecia distante começa a se tornar natural. Você vai deixando de pedir licença para crescer, vai ficando mais firme, mais claro, mais seletivo. E então, algumas coisas perdem espaço automaticamente. Distrações inúteis, convivências rasas, hábitos que enfraquecem, escolhas cinzentas. Ou uma ação serve ao seu futuro, ou serve ao seu atraso. Todo o resto é ruído. Talvez você esteja a uma vitória de distância da virada que vai reorganizar a sua vida inteira. Uma vitória. Um passo sustentado por tempo suficiente. Uma decisão firme que muda tudo o que vem depois. Então não pare agora. A parte mais cruel já foi enfrentada. Começar. Continuar é o que separa quem sonha de quem alcança. Os obstáculos podem cansar, atrasar e testar, mas não tem autoridade para decretar o seu fim. Você tem mais força do que já demonstrou, mais recurso do que já usou e mais futuro do que os seus medos conseguem prever. E no fim, 3 coisas revelam muito sobre o destino de alguém: a capacidade de adiar gratificação, a disciplina para fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade e a honestidade para escolher entre parecer bem-sucedido ou realmente se tornar bem-sucedido. Tem gente que prefere a aparência, prefere ostentar antes de consolidar, impressionar antes de construir, mostrar antes de sustentar. Mas solidez nasce no secreto, na rotina, no autocontrole, na decisão certa e repetida, quando ninguém está olhando. O futuro não é criado no palco, é criado no bastidor. Então guarda isso. Seus pensamentos moldam seus sentimentos. Seus sentimentos influenciam sua energia. E sua energia afeta a forma como você entra na vida. Pare de dar palco mental para o que você não quer viver. Pare de fortalecer derrota dentro da própria cabeça. Direcione foco, palavra e presença para aquilo que decidiu construir. Quando não há sabotador morando na sua mente, fica muito mais difícil que algo do lado de fora destrua a sua rota. E enquanto você amar o que faz, se dedicar com verdade e permanecer leal ao seu chamado, a sua história ainda pode surpreender até a parte de você que hoje está cansada. E agora eu quero saber de você. Vai continuar alimentando o medo ou finalmente vai honrar a vida que nasceu para construir? Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e escreve nos comentários qual é a versão de você que você decidiu parar de adiar a partir de hoje. Às vezes, uma decisão muda tudo. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.